Fala galera, tudo bom com vocês? Esse vídeo de hoje aqui ele é bem diferente dos últimos vídeos que eu venho fazendo, pois além de ser um pouco diferente, eu vou abordar aqui outro tipo de assunto. Uma peculiaridade minha é um assunto de algo que eu posso fazer por vocês, algo que eu posso ajudar. Pensei em elaborar um vídeo hoje para poder de alguma forma ajudar o meu público, meus inscritos, de uma forma concreta. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nem todos de vocês me conhecem, alguns estão novos aqui no canal, alguns são seguidores novos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe, tenho 39 anos, atualmente eu moro no estado do Pará. Eu venho de São Paulo, sou paulistano, e sempre morei e vivi em São Paulo, e há 5 anos atrás decidi vir morar no estado do Pará. Foi naquela época da pandemia. Eu saí de São Paulo e vim aqui pro Pará. Eu vim em busca de um outro estilo de vida, vim viver uma vida diferente, eu queria viver uma vida com mais harmonia na natureza. Eu escolhi esse lugar especificamente por conta da natureza, do clima, por possuir todas as características que eu precisava naquele momento. Precisava de um momento de paz, de descanso, e queria ficar em meio à natureza. O meu maior sonho era morar em meio à natureza, poder plantar o meu próprio alimento, cultivar, ter essa experiência que é algo que eu tinha vontade desde a infância, então eu decidi morar nessa cidade, nesse estado. Antes de eu estar aqui no Pará, quando eu morava lá em São Paulo, o que eu fazia? Eu era um empresário, eu tinha uma empresa, uma representação de vendas de consórcio. Eu comecei no consórcio no ano de 2012. Eu atuei em algumas administradoras de consórcio, eu iniciei a vida ali como vendedor de consórcio. Eu vendia consórcio para compra de carro, para compra de imóvel, para compra de sítio, fazenda, caminhão. Em 2012 eu iniciei ali no consórcio, numa administradora que ficava lá em São Paulo, no bairro de Santana, e foi uma coisa muito boa, porque eu tive uma facilidade para lidar com a questão de venda, mesmo nunca tendo sido vendedor até aquele primeiro momento. Eu tive uma facilidade, porque eu já vinha de um ramo, de uma área que eu fazia cobrança, eu trabalhava com cobrança extrajudicial e busca e apreensão de veículos. Então eu era aquele cara que quando você financiava um carro e por algum motivo lá você parou de pagar, eu era aquele cara do banco que entrava em contato com você para fazer uma negociação para você voltar a pagar o veículo ou apreender o veículo em nome do banco, a garantia, né, apreender o veículo e devolver para o banco, fazer leilão e etc. Eu vim desse ramo. Aí depois eu conheci o consórcio através da minha sogra. Ela já trabalhava com vendas e tudo, ela estava trabalhando numa administradora lá em Santana, ela me apresentou e eu gostei ali. Poxa, cresci mentalmente, cresci como pessoa, cresci financeiramente e foi uma coisa ali muito boa. Para mim, nessa época, eu encontrei só um pouquinho de dificuldade na questão de compreender o consórcio, porque antes de você vender, oferecer o consórcio, você precisa compreender as métricas, o que seria o consórcio, o que compõe o consórcio, para você entender as características, o que você vai encontrar de dificuldade e o que você vai encontrar de benefício. E ali você saber filtrar o que é dificuldade para o cliente e o que é benefício para ele. Porque afinal de contas, quando a pessoa quer comprar um consórcio, ele não quer problemas, ele quer solução para o problema dele. Então, nesse começo ali eu fiquei meio perdido, mas depois de alguns meses eu peguei totalmente a informação. Eu consigo absorver a informação fácil, tenho essa facilidade de digerir uma informação e compreender a um nível especialista. Eu sou autodidata em alguns aspectos da minha vida e por clareza ali, por uma compatibilidade, eu acabei sendo autodidata na questão do consórcio. Nessa época de 2012 a 2013, eu passei por uma transformação na minha vida, uma transformação proporcionada pelo trabalho com consórcio. O que mudou de especial? Eu comecei a fazer muitos clientes, comecei a conhecer muitas pessoas, atender muitas pessoas. E o fato de eu atender, lidar, estar falando todo dia com pessoas interessadas em consórcio, eu comecei a ouvir as ideias que elas tinham. Então, a pessoa quando vinha me procurar para comprar consórcio, ele vinha sempre com a ideia do que ele iria fazer quando tivesse aquele valor em mãos, o que ele ia comprar ou um negócio que ele ia fazer. Então, isso foi expandindo meus conhecimentos, foi expandindo minha mente e foi me transformando. Eu acabei virando um cara, como posso explicar para vocês? Vou dar um pequeno exemplo. Uma determinada pessoa chegou em mim e falou assim: Felipe, eu preciso de um consórcio, preciso começar um consórcio porque eu quero 300 mil reais. Com esses 300 mil reais eu vou comprar 2 caminhões pequenos e vou colocar eles para trabalhar numa empresa tal, porque lá nessa empresa
empresa está pagando 20 mil reais por mês para cada caminhão que fica agregado lá. Então eu vou colocar esses 2 caminhões e vou ter uma base ali de 40 mil reais por mês. Então essa pessoa trouxe essa informação até mim. Então o que aconteceu? Eu acabei tendo contato com essa empresa, sabendo o nome da empresa, quem é a pessoa que contrata caminhão naquela empresa, quanto que paga por cada caminhão. Então eu fui adquirindo essa informação dessa pessoa, adquirindo informação de outra. Então eu acabei tendo tanta informação positiva no mercado que chegou um dado momento, a pessoa chegava em mim, ele falou, não sei, meio indeciso, eu já dava para ele tudo que ele precisava. Eu falei, você quer um caminhão? Você vai conseguir um caminhão, você vai conseguir trabalhar em tal lugar, lá paga tanto, chega lá, você conversa com tal pessoa. Então eu não vendia para você só o consórcio, eu te vendia o consórcio e ainda oferecia para você o lugar para você iniciar e começar a sua vida. Então, conforme todas essas informações começaram a chegar em mim, eu comecei a ter valor. A questão ali, as minhas ideias começaram a ser muito valorizadas. E com essas ideias em valor, eu tive contato com mais pessoas ainda. Pessoas que nem eram do ramo de consórcio. Eu conheci pessoas do trabalho no BNDES, eu conheci fazendeiros, eu conheci centenas de empresários, donos de grandes empresas, transportadora. Então, essas informações se tornaram valiosas e me transformou porque eu abri um leque de clientela, possíveis não só compradores, mas possíveis pessoas que poderiam agregar valor no que eu podia oferecer, e esse foi o início de um crescimento ainda maior. Ao longo aí dos anos, os anos seguintes, eu lidei muito com consórcio para compra de imóvel. Na região que eu comecei a atuar, eu trabalhava em Santana, depois eu fui trabalhar em São Bernardo do Campo, na mesma empresa ali. Até então eu era funcionário, era vendedor de uma empresa. Fui para São Bernardo do Campo, a clientela eu atendia nível Brasil. Então você sempre tem algumas, como posso dizer, no consórcio funciona assim, ó. Você vai ter pessoas interessadas em comprar imóvel, que são aquelas que querem comprar casa, que tá pensando em se mudar, ou pessoas que estão pensando em casar e quer ter seu próprio lar, sua própria residência. Você vai ter aquelas pessoas que querem comprar um carro, qualquer motivo, eu quero comprar um carro para passeio, um carro para minha família, um carro para trabalhar. Você vai ter aquelas pessoas que querem comprar caminhão, que são os caminhoneiros, quer trabalhar ou já trabalha com caminhão. E você vai ter um outro público, que são pessoas que querem comprar propriedade rural. O que eu descobri? As propriedades rurais do Brasil não são financiadas e muito menos compradas à vista. As pessoas fazem consórcio para comprar fazenda. Você que é da região sul do Paraná, você com certeza já deve ter visto uma plantação de soja, uma propriedade gigantesca onde existe a plantação de soja. Muitos dos meus clientes eram dessa região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo também. E essas pessoas, empresários aí do setor rural, eram fazendeiros, eram essas pessoas que lidavam aí com plantação, que são pessoas do segmento agro. Nós chamamos de pessoas da agropecuária, né? Que fazem a questão do plantio ou o manejo de gado na pecuária. Então, essas fazenda, propriedade rural, elas são compradas através do consórcio. E por quê? Porque fica muito inviável você financiar a compra de uma fazenda. Suponhamos que uma fazenda de soja tem um valor aproximadamente de 40 milhões de reais. Pensa nos juros, na taxa que a pessoa vai pagar para comprar uma fazenda de 40 milhões de reais. Então, o consórcio ele é uma ferramenta que traz valor que você precisa para fazer sua compra da sua propriedade, só que sem juros. Ele vai te cobrar apenas uma taxa, que é uma taxa administrativa, que ela é diluída no plano de pagamento ao longo dos anos. Se você faz um plano de pagamento aí de 100 meses, essa taxa vai ser diluída em 100 meses. Então, a sua parcela vai ficar bem barata e você vai pagar basicamente o valor do crédito que você comprou. Então todas essas fazendas aí, você pode ter certeza, foi comprada com carta de crédito do consórcio. A pessoa investiu um determinado valor, utilizou uma estratégia para contemplação ou fez a contemplação a longo prazo, que é o que a maioria das pessoas tem em mente, e acabou ali comprando a propriedade. Bom, no ano de 2015, eu saí da administradora que eu trabalho, mas eu saí com uma ideia muito forte de montar a minha empresa e começar o meu próprio negócio ali de consórcio. Como eu já tinha o conhecimento, eu já tinha amizade, já tinha todas as informações necessárias para poder ter o meu próprio negócio, o meu público-alvo, a minha clientela, então ali foi o momento que eu iniciei, abri um CNPJ e comecei a mandar ver ali nos negócios. A minha especialidade foi ser não um vendedor, mas sim um estrategista.
Por quê? Comprar um consórcio é fácil. Você pode ir em qualquer lugar, qualquer banco, qualquer administrador, ir lá e comprar um consórcio. Isso daí é a coisa mais fácil. A parte difícil, que eles não vão te contar, ou que eles, por não saber, ou por preguiça, ou até por não se importar de fato com você, é a estratégia. Eles nunca vão querer te fazer uma estratégia, porque a estratégia, ela traz para você o que você necessita. Quando você realiza uma estratégia antecipadamente da compra, você consegue contemplar no prazo que você, aproximadamente no prazo que você precisa, e utilizar o valor para realizar ali a sua empreitada, a sua compra, ou o que você tiver em mente. Então eu criei uma empresa baseada em estratégia de contemplação de consórcio. O que eu fazia? Eu recolhia todas as informações do cliente, o plano, a ideia dele, e pegava a parte financeira dele, estudava e criava uma estratégia de acordo com o perfil financeiro dele para poder conseguir contemplar antecipadamente a carta de crédito e poder entregar o valor dentro do prazo ali, mais ou menos, que ele solicitava. A minha especialização em consórcio foi no quê? Eu me dediquei especificamente a duas áreas: carta de crédito para compra de caminhões, que o meu público-alvo era caminhoneiros, e carta de crédito de grande porte, para a compra de propriedade ou imóvel rural. Por que essas duas áreas em específico? O consórcio ele abrange várias áreas, tá? Porém, eu identifiquei que tinha poucas pessoas que estavam nessa área e tinham conhecimento, porque quando você vai vender carta de crédito para caminhão, você não precisa vender só a carta de crédito, você tem que entender o que passa na cabeça de um caminhoneiro. Tem que conhecer sobre caminhões, marca de caminhões, modelo de caminhão, especificações de caminhão, para você poder atender aquele cliente. Você tem que aprender a falar na linguagem dele e distinguir o que ele vai poder utilizar e o que ele não vai poder utilizar. Então, eram poucas pessoas que tinham essa especialidade nessa área, e como na minha infância eu já tinha trabalhado ali, já tive experiência com transportadora, para mim foi muito fácil lidar aí com esse público. O segundo público era propriedade rural, pessoas que trabalhavam ali com lavoura, com agropecuária ou pecuária em si. Então, compra de fazenda, compra de gado, capital de giro para estrutura da propriedade rural. Então eu lidava muito com essas questões também. Essas foram as minhas duas especialidades, que até hoje eu atendo. Eu ainda tenho clientes que falam comigo. Eu ainda faço um trabalho de consultoria, de consórcio. Eu consigo, o que eu faço? Eu faço a intermediação de pessoas que querem carta de crédito e pessoas que têm a carta de crédito já disponível. Então, como eu tenho, ao longo desses anos, eu tenho um leque de clientela, são clientes que compravam e ainda compram consórcio, muitos deles compram na intenção de fazer o quê? Eles compram, pagam, contempla, a carta está contemplada, ele ainda está pagando e ele disponibiliza para vender para pessoas que têm a urgência de conquistar algo rápido, imediato, com a carta de consórcio. Esse tipo de trabalho, gente, vocês não vão achar isso daí dentro de um banco ou dentro de uma administradora, até mesmo porque lá é proibido. O banco ele não pode vender a carta contemplada de um determinado cliente por outra pessoa. E nem administrador de consórcio pode fazer isso. A única pessoa que pode fazer é o próprio dono da carta. Então pensa assim, você comprou um consórcio, tá pagando e contemplou, a única pessoa que pode vender esse consórcio é você. Só que você não vai conseguir vender sozinho, a não ser que você venda para um conhecido, alguém que já esteja precisando. Então, para que você possa vender esse seu consórcio, você vai precisar do quê? De um cotista. No caso, eu sou um cotista. O que eu faço? Eu vou pegar a sua carta de crédito, as informações dela, e vou oferecer para os clientes, para o meu leque de clientes compradores. Então esses clientes vão fazer o quê? Vão analisar e vão ver se querem comprar sua carta. Se eles quiserem comprar sua carta, eu vou fazer essa intermediação entre você e o comprador. Então toda carta de consórcio já contemplada precisa de um cotista fazendo a intermediação. Em alguns casos precisa de 2 cotistas ou até mais. Não tem empresa autorizada pelo Banco Central a fazer isso. Banco e administradora não pode. Eles podem sim fornecer para você a transferência, o termo de transferência, coisas relacionadas à carta para que possa transferir para outra pessoa. Então, eu faço esse trabalho até hoje, eu trago essas questões de carta contemplada, eu tenho algumas disponíveis que eu ofereço para quem já é meu cliente antigo, de longa data, ou até pessoas novas que é indicado, que vai aparecendo e que precisa comprar uma casa, um apartamento, quem quer comprar um carro, um caminhão, uma fazenda. Eu tenho essas cartas de crédito, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esses clientes com carta de crédito, onde eu posso fazer a intermediação da transferência. Vou te falar aqui um benefício. Consórcio, contemplar um consórcio. Qual é o benefício que você tem perante um financiamento, vamos supor? Primeiro, você não vai pagar juros, você não vai pagar taxa, você não vai ter aquela questão de score, você não vai precisar de score, você não vai passar por um crivo de aprovação, porque você
Os requisitos, para você ter ideia, requisito mínimo para você comprar um consórcio, iniciar no consórcio, é só ter o dinheiro da parcela. Só. Você não precisa ter nome limpo. Você vai precisar de nome limpo depois, quando você contemplar a sua carta. Para você utilizar, você vai precisar limpar seu nome. Agora, se você tiver com o nome sujo, o que você faz? Você transfere para o seu marido, transfere para sua esposa, que esteja com o nome limpo, aí você pode utilizar. Então, uma dica aí. Outro benefício, se você quer comprar um consórcio, dica valiosa, não vá no banco que você tem conta. Quer comprar um consórcio? Não compre consórcio no banco. Primeiro, que o banco ele não vende só consórcio, ele vende financiamento, ele vende investimento, vende CDB, RDB, tem vários tipos de produto. Então ele não é exclusivo só de consórcio. Realidade, o banco ele não tá nem aí se você vai conseguir contemplar o seu consórcio ou não. Você pode ser cliente do banco há 30, 40, 60 anos. Ele não tá nem aí para você. Por quê? Para ele é só números. É dinheiro que está entrando e quanto mais dinheiro entrar, melhor para o banco. O banco ele não tem caridade zero. Ele não tem compaixão. Para você contemplar um consórcio dentro do banco, você tem que ter uma estratégia muito incrível. Não basta ir lá e comprar. Você tem que ter lance e lance compatível com o lance que está sendo ofertado nas assembleias para contemplar o determinado valor que você quer. Você tem que pagar uma parcela boa, uma parcela alta. Só que tem um problema. Quanto maior a parcela, maior é a renda que você tem que comprovar para poder utilizar aquele crédito. Tá vendo? Consórcio de banco, ele é fria. Porque você pode pensar assim, vou pagar uma parcela mais alta para acabar o consórcio mais rápido. Porém, quando contempla, você tem uma renda que compote aquela parcela. Vamos supor, se a sua parcela R$1.000, você tem que comprovar uma renda 3 vezes maior, igual ou superior a 3 vezes o valor da parcela. Então você vai ter uma renda de R$3.000 para comprovar. Porque se você não comprovar a renda no ato da contemplação, esquece, você não vai conseguir usar aquela carta de crédito. Tá vendo agora porque tem um monte de gente aí com carta de crédito na mão querendo vender? Porque contemplou e não tem como usar. Não tem como comprovar a renda. E sendo assim o banco não aprova. Quais são as melhores cartas de crédito? Eu sei quais são. Eu sei quais são as melhores cartas de crédito. Eu sei a estratégia que você pode usar para contemplar. Eu sei qual o valor de parcela que você precisa ter, o valor de parcela que você precisa contratar para você comprovar a renda. Então, são coisas que ao longo dos anos eu fui aprendendo, fui adquirindo esse conhecimento e hoje eu trago essa carga, essa bagagem. Acabei ajudando milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil, dezenas e centenas de empresas. Tenho tanta amizade por aí espalhado com pessoas por conta do consórcio. Vou falar para vocês uma coisa. Aqui na descrição, eu vou deixar aqui na descrição, essa aqui é uma oportunidade para você, tá? Eu vou deixar o link do meu WhatsApp pessoal. Na descrição eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Se por acaso você é uma pessoa que tem um plano, quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer comprar um caminhão, quer comprar uma fazenda, precisa de capital de giro, você quer construir casas aí para alugar, você quer ter uma ideia e precisa de dinheiro, me chama no WhatsApp, que eu vou te dar uma consultoria básica aí, te apresentando ideias e estratégias que você pode utilizar. Ou se você precisar de uma carta de crédito, um consórcio, se você precisar fazer um consórcio, eu também posso te ajudar. Ou até mesmo se você precisar de uma carta de consórcio já contemplada, eu posso te ajudar. Eu posso até te mandar no seu WhatsApp uma relação das cartas contempladas que eu tenho, que tem disponível para venda de alguns dos clientes, são vários clientes, e você analisa e vê qual daquelas ali fica melhor do seu perfil. E a gente pode ter um bate-papo ali, uma conversa, entendemos ali a respeito do seu perfil financeiro e ver se é ideal para você ou não. Então eu vou deixar o link, esse link é só o WhatsApp, tá gente? Não é ligação. Esse número não recebe ligação, só recebo ligação por WhatsApp, mas esse link aqui é só o WhatsApp, tá? Não é ligação, beleza? Se você precisa de uma carta de crédito, lembrando, para compra de carro, casa, apartamento, fazenda, chácara, sítio, ou se você quer comprar um caminhão, ou se você precisa fazer um capital de giro sem juros, eu tenho estratégias também que você nunca deve ter ouvido por aí. Então é só falar comigo, beleza? Fala comigo que a gente desenrola aí para você um produto legal, taxa barata, menor taxa, condições exclusivas. Vou deixar aqui para vocês. Eu também trabalho com financiamento e refinanciamento. Então eu vou te falar uma coisa. Se você tem uma casa, você tem um imóvel, esse imóvel está quitado, está bonitinho, escriturado certinho, e você está precisando de um dinheiro, ó, se você precisa aí, você tem uma casa avaliada em, sei lá, R$400 mil, e você está precisando de 100 mil, 200 mil, eu consigo refinanciar a sua casa, liberar esse dinheiro que você precisa. Você não vai pagar nada de entrada. Você só vai pagar uma pequena taxa depois que o dinheiro estiver na sua mão
você paga uma taxa, que é a taxa de corretagem, tá? A taxa da empresa. Só isso. Você tem um carro, seu carro tem aí até, vamos supor aí, 3 anos de uso, você quer refinanciar, o valor do seu carro aí tá o quê? 60 mil, 70 mil? A gente consegue te liberar até 60% do valor do seu carro ou 60% do valor do seu imóvel. E geralmente nós fazemos da seguinte forma. Suponhamos que você precisa de, um exemplo, você tem uma casa aí de 500 mil e precisa de 100 mil reais. Então nós vamos fazer o banco te liberar os 100 mil reais e o nosso comissionamento, tá? Então, cento e tantos mil reais vai ser os 100 mil reais para você e aquele valor, a diferença ali no nosso comissionamento, para que você tenha o valor inteiro em mãos. Então, conseguimos para você o refinanciamento sem você precisar pagar nenhum real de entrada, certo? Fazemos isso também. Ao andar aí nesses últimos anos, desde 2012 para cá, eu fiz tanta amizade, tantas possibilidades de negócio, que hoje em dia é tão bom você ter esse tipo de relacionamento que você pode ajudar tantas pessoas. Tem gente, eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de dinheiro. Isso é inevitável. Em todo lugar do Brasil tem alguém que está precisando de dinheiro. Então, você está precisando de dinheiro, conhece alguém que está precisando de dinheiro, essa pessoa tem um carro de até 3 anos de uso, ou tem um imóvel que está quitado, vem falar comigo, que nós vamos fazer uma análise, ver essa possibilidade de liberar para você um refinanciamento ou um empréstimo com garantia de imóvel, tá ok? Então o vídeo hoje é sobre isso, pessoal. Fiquem todos na paz. Eu agradeço que você assistiu até aqui. Se você puder dar um joinha, se inscrever no canal, eu vou ficar muito grato, tá bom? Então fiquem todos na paz, que o nosso Criador dos céus e da terra abençoe sua vida grandemente, te dê fortuna e paz, saúde e felicidade. Valeu!